o deputado Mauro Benevides Filho. Bom, primeiro cumprimentar meu grande senador, presidente desta comissão, saudar o nosso companheiro Francisco Júnior e, obviamente, todos os colegas que aqui participam, aos nossos convidados, ao Lucas, à secretária, professora Dorinha, e este brilhante secretário de Educação, que é este secretário Herbert de Sobral, que todo o Ceará conhece. O meu abraço é especial. Que bom tê-lo aqui conosco nesse exato momento. Mas, senador, nós vamos discutir aqui alguns pontos mais da área financeira, inclusive me dirigindo também um pouco à professora Dorinha para compreender melhor essas questões. Hoje, como ela bem falou, quando os estados repassam os 20% do FPE, do ICMS, do ITBI, do IPVA, a porta do Fundeb, os municípios também, FPM, ISS, IPTU, ITBI, enfim, que vai lá e que se retira pelo número de matrículas que eles têm, normalmente os estados eles aportam mais recursos do que tiram. O estado do Ceará, por exemplo, aportou 3 bilhões 587 milhões em 2019 e retirou 1 bilhão 689. Ou seja, ficou 1 bilhão 800 para fortalecer os municípios cearenses. Ou seja, o estado aporta mais recursos do Fundeb dos municípios do que propriamente para o seu Fundeb próprio. Pergunta é a seguinte: essa sistemática vai continuar ainda na nova emenda constitucional? É a minha primeira pergunta que eu gostaria de entender. Segundo, a lei estadual, esse é um ponto importante que ninguém está dando importância, meu caro Lucas, sobretudo nessa questão, o Herbert sabe muito bem o que eu vou falar, que é o seguinte: o que o Estado do Ceará fez, ainda começou com o Ciro, lá no treinamento de professores, lá atrás, quando governador, e depois o Cid aprofundou isso lá em Sobral, com toda a equipe, quando veio da prefeitura para o governo, né, refez toda a estrutura educacional e lembrou que repasses de recursos para a educação tinha que ter também algo de resultado meritório, que é o que foi feito na lei estadual. Né, de tudo que o Estado arrecada de ICMS, do que 25% é destinado aos municípios. Pois bem, pela Constituição, 75% era pelo valor adicionado, 20% por lei estadual. Aí nós inserimos os critérios desses 25%, sendo 18 resultados na educação, 5 na saúde e 2 na gestão do meio ambiente. Aí já foi dada uma ênfase muito grande para que os municípios tivessem mais recursos para a aplicação, receber mais dinheiro do ICMS, resultados educacionais seriam fundamentais. Tem uma mudança relevante que ninguém está falando nada, que esse 75% está sendo reduzido para 65%. E a lei estadual está sendo ampliada para 35%. Isso é bom porque vai reforçar essa estrutura de quem quiser fazer. Compartilhar ICMS por resultados na educação será um instrumento poderoso para poder fazer isso. Essa é uma questão que eu gostaria de realçar aqui nesse momento. Minha terceira pergunta é a seguinte, se for mais um comentário. Como no auxílio os 20% não necessariamente estão tendo incidência dos 20% para o Fundeb, minha pergunta é a seguinte: a União, quando eu vi dos últimos 2 anos, ela não tem aplicado os 10%. 8,9%, não deve à União, se esse mínimo aluno ano não está sendo alcançado, ela não tem que chegar obrigatoriamente nos 10%, inclusive agora, já que há uma vinculação menor em função de ser auxílio, não ser arrecadação, não é hora de checar se realmente está aportando os 10% que são obrigatórios? Esse é um ponto também que eu acho importante nós discutirmos nesse exato momento. E terceiro, qual vai ser o critério para definição desse, já que vai ser fundamental, médio, como é hoje, os valores aluno-ano, como vai ser estabelecido essa nova regra para que esse valor mínimo seja aplicado e exija, portanto, a demanda, se for necessário, de complementação da União, que agora sai de 10 para 23, 18 no normal, 23 porque tem 5% para o ensino, para a primeira infância, que é realmente muito importante, e mais ainda também já falado, que são os 15%, que é a minha última pergunta. Os 15% para a despesa de capital é só do adicional de 10 até os 18 ou até os 23, ou ele passará a ser dos 23 como um todo,
eu estou nessa dúvida também de como possa compreender. Eu agradeço, portanto, esse tema extremamente relevante e como não só como secretário de Fazenda, meu presidente, mas como professor, com muito orgulho que sou da minha Universidade Federal do Ceará, estou aqui compartilhando aqui essas angústias de entendimento com as pessoas que tanto conhecem essa área. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Vou passar a palavra para o Lucas Fernandes como o primeiro a responder. Você está com a palavra, Lucas. Deputado Mauro, eu trabalhei na Secretaria de Educação do Ceará com a professora Isolda, com o professor Maurício, depois com o deputado Edilvan, e a gente já chegou a participar de algumas reuniões do COGEF, de gestão fiscal juntos, e aí eu preciso reforçar, senador Confúcio, que o deputado Mauro é assim, ó, é bem na linha, tem que mostrar a melhoria do gasto, tem que mostrar, é bem rígido. Então, a época dava aquela tremedeira antes de ir para a reunião do COGEF, mas foi muito bom, porque o gasto na educação do Ceará é muito bem feito, muito qualificado. E acho que parte disso foi pela atuação do deputado Mauro na Secretaria de Fazenda. Então, rapidamente, a questão do ICMS, eu acho que ela é muito positiva, principalmente porque ela deixa para a legislação estadual. Então, cada estado vai entender qual que é a sua prioridade educacional e vai entender também qual que é a fórmula de cálculo, até para, eventualmente, compensar alguns municípios que perderiam muito no modelo A, no modelo B. A gente já tem estados que estão fazendo isso hoje, Pernambuco está fazendo, Sergipe estava pensando em alguma coisa, Rio Grande do Sul estava pensando. Então, entrar no Fundeb é muito positivo. A gente vê como uma coisa muito positiva, porque induz resultado respeitando a autonomia dos entes federativos. A gente vê o melhor formato possível, uma experiência que inspirada lá no Ceará, como o deputado Dorinha disse. A questão dos 10%, né, isso está na lei do PNE, ela não tem uma vinculação, né? Então, não tem um gatilho automático que a União tem que fazer a complementação na forma que está posta na lei. Então, a gente enxerga que o Fundeb melhora muito isso, mas ele não melhora vinculado a esses 10%, ele melhora pensando no valor aluno ano total mínimo, que é o termo que no final entra. E aí, o 15% de investimento, no nosso entendimento, ele é só dos 10,5% a mais que entra distribuído direto às redes educacionais. E aí, a professora Dorinha, óbvio que tem um domínio ainda maior sobre o texto, pode falar sobre isso. E recomposição de receitas, deputado, eu acho que reforço, né? Eu acho que é muito importante a gente olhar com atenção para isso, ter que ver como que os estados e os municípios estão usando o auxílio emergencial, apesar dele não ter vinculação para a MDE, nem para o Fundeb, ele pode ser usado na educação, então essa é uma dificuldade em se chegar no montante de recursos que precisaria ir para compensar essa queda de receita, mas a gente acha importante, outros estudos são necessários para isso. Hoje a gente lançou um sobre essa queda de receita dos municípios, eu posso até compartilhar aqui o link depois, que vai dar para ver como está a situação dos estados e dos municípios em relação a isso. Perfeito. Muito obrigado, Lucas, pelas suas respostas. Eu passo a palavra agora para a deputada Dorinha, professora Dorinha Seabra Rezende. Ok. Bom, eu acho que o Lucas respondeu praticamente todos os pontos, deputado Mauro Filho. Essa questão da lei do ICMS, ela foi, eu disse no início, ela foi inspirada no modelo cearense, né? Mas, logicamente, cada estado vai trabalhar na sua lei, criando especificidades, mas eu acho que dois tons são claros para todos. Primeiro, que tem que direcionar para a qualidade os recursos, o incentivo, né, à melhoria dos resultados, e que 10% desses recursos vá para a educação. Então, acho que isso é um avanço. A gente não aumenta o percentual, mas dá a possibilidade desse aumento, como um ganho justamente para esse auxílio aos municípios. A lei de regulamentação é a que vai definir, deputado, sobre esses per capitas. Quanto que vai para a educação infantil, quanto vai para o ensino fundamental, para o médio, para o campo. Então, essa lei já está nós já começamos o trabalho, porque ela também tem que ser aprovada agora, esse ano ainda, ela que vai organizar toda a parte contábil de estados, municípios e da própria União, para definir o que cada uma das redes vai receber mesmo, né? Então, de acordo com o número de alunos informados no censo. O deputado ainda fala sobre a questão dos estados e municípios, né? O formato, ele o Fundeb, ele vai para onde tem aluno,
a ideia do Fundeb é remunerar o atendimento do aluno. Então, obviamente, onde tem mais aluno, vai mais recurso. O que o novo Fundeb faz, e ele, de uma forma muito clara, é lógico que ele melhora para os estados e para os municípios maiores, porque os estados e os municípios maiores são os que mais distribuem com seus próprios municípios. Além de manter as próprias redes, eles acabam enviando recursos para os municípios mais pobres. Então, eu também falei no início que a gente é uma reforma tributária, um pacto federativo, bancado basicamente por estados e os grandes municípios. Por isso, essa pressão para o aumento do percentual da União, deputado Felício, porque a União é a parte que tem ficado com mais dinheiro, ela tem uma concentração tributária e a pressão de atendimento ela está a cargo de estados e municípios. Então, o formato ele permanece com pequenas alterações, porque agora não olha mais estado, mas olha cada rede, mas o dinheiro novo que vem é da União. Obviamente, o dinheiro da União entra e ele diminui as transferências, né, dos estados e dos municípios, que já vem fazendo isso, e bancado o Fundeb. Né? O Fundeb até hoje tem sido bancado por estados e municípios. Então, o princípio é o mesmo, mas com correções em relação ao desenho para chegar nos diferentes municípios. E agora, o último convidado nosso a responder esse bloco é o professor Francisco Herbert Lima, lá do secretário de Educação de Sobral. Com a palavra, Vossa Senhoria. Obrigado, senador Confúcio, mais uma vez. Na verdade, os questionamentos do deputado Felício e do deputado Mauro foram muito bem respondidos, tanto pela deputada Dorinha como pelo Lucas. Eu queria só complementar um pouco a fala, fazendo deferência a alguns pontos que foram citados, tanto nas perguntas como também nas respostas. O primeiro é do princípio meritocrático, ter mecanismos de meritocracia, de incentivo, e focando em um ponto que eu acho que o deputado Mauro, professor Mauro, também meu colega da UFC, tocou muito bem, que é a questão de atrelar a desempenho de aprendizagem, a meta, não simplesmente por um parâmetro quantitativo, mas por um conjunto de ações e iniciativas que vão gerar aquele resultado efetivo de aprendizagem. Né? No caso do Ceará, já que foi feito a deferência em alguns momentos da fala, existe uma proposta de uma política que nasce inicialmente como um programa de alfabetização no município de Sobral, no final da década de 90, início do ano 2000, que depois é levada ao Estado na forma de uma pactuação por adesão, e aí isso é importante destacar, independente da bandeira partidária, independente do prefeito ser do partido A, B ou C, mas havia essa interlocução, essa liderança por parte do governo do Estado e essa convergência dos municípios, dos gestores, para com o Estado, no sentido de aderir e participar desse grande programa, que nasce, como foi colocado aqui inicialmente, com foco na alfabetização, mas depois amplia não só como um programa de alfabetização na idade certa, como era o termo utilizado na ocasião, mas hoje como um programa de aprendizagem na idade certa, que vai desde a primeira infância, passando pelo ensino fundamental 1 e pelo ensino fundamental 2. Outro ponto importante também citado aqui, acredito que pelo Lucas, é a experiência bem-sucedida que eu me refiro aqui novamente ao que o Estado do Ceará, o Estado de Pernambuco e o Estado do Espírito Santo têm em relação ao tempo integral. Né? A criança com uma formação técnica, muitas vezes tecnológica, complementar, ou até mesmo o tempo integral sem a bagagem curricular complementar de natureza técnica, mas que envolvem as questões citadas aqui anteriormente também pela deputada Anin, sobre o desenvolvimento das competências afetivas, emocionais, sociais, as competências necessárias para se viver em sociedade com tolerância, com amabilidade, com respeito. Isso é algo muito forte, está previsto no contexto da BNCC. Existem iniciativas muito ricas e importantes no nosso país, inclusive com fundamentação científica internacional, como é o caso do trabalho
desenvolvido pelo Instituto Ayrton Senna em algumas redes de ensino, além de outras instituições nesse campo. E aí, tanto a questão que envolve os princípios meritocráticos, como também a questão que envolve os programas e as ações no campo da alfabetização, no campo do desenvolvimento de habilidades do ensino fundamental 2 e para a primeira infância, olhando como referência esses exemplos que foram citados aqui anteriormente pelos deputados e convidados em relação ao Ceará, esses programas eles possuem algumas características que eu queria encerrar colocando aqui como características fundamentais. Primeiro é o incentivo, a indução e a liderança do Estado na formação continuada dos professores das redes municipais. Então, é o Estado interagindo e estabelecendo interlocução com os municípios. Mais uma vez, eu insisto, por uma adesão voluntária e que indifere questões de natureza político-partidária. Outro ponto importante é a produção e a complementação de materiais didáticos por parte do Estado para os municípios. E aí eu tenho materiais de incentivo à leitura, à alfabetização, ao protagonismo das crianças, e isso chegando também ao ensino médio, com programas e iniciativas para o ingresso de estudantes das escolas públicas por meio do Exame Nacional do Ensino Médio e do Ensino Superior. Terceiro ponto, avaliar, monitorar e estabelecer metas, né? O Estado tem um sistema de avaliação que, por meio de avaliações sucessivas anuais, monitora, acompanha e estabelece metas para serem alcançadas pelos 184 municípios a partir de uma organização de 21 regionais de educação que monitoram e acompanham, junto aos municípios, pelo governo do Estado, essas metas de aprendizagem. O quarto e penúltimo é a questão que envolve a premiação, o estímulo e o reconhecimento, né, saindo um pouco do campo das receitas do Fundeb e das questões meritocráticas. O Estado também induz, através de um programa, os resultados e essas metas alcançadas na forma de premiações, de reconhecimento, de estímulos, que vão não só para os profissionais do magistério, e aí eu encerro aqui no meu quinto e último ponto, no investimento da aquisição de materiais, da estrutura física nas escolas. Então, esses recursos financiam reformas, aquisição de material didático e até a troca de experiências de profissionais da área da educação que transitam pelo Estado, visitando cidades e municípios que fazem ou que têm boas experiências de alfabetização, de aprendizagem no ensino fundamental 2, de boas práticas na educação infantil. Então, eu destaco aí esses 5 pontos como sendo pontos fundamentais, complementando um pouco a fala dos colegas anteriores que se concentraram um pouco nas questões orçamentárias e fiscais, essa consequência por meio de um programa, por meio de uma política pública liderada pelo Estado, mas em diálogo, em interlocução e em condução com os municípios.